que eu coloco de cada produto? Então, estou começando uma operação. Como que eu determino a quantidade de cerveja, quantidade de Coca-Cola, quantidade de cada produto que eu vou colocar no mini mercado? Bom, ótima pergunta. Essa pergunta está muito relacionada com o size ou o tamanho do condomínio que você está entrando, tá? Então, vou dar um exemplo aqui de um condomínio pequeno. Condomínio para 100 apartamentos ali ou 100 casas. A gente sempre pensa, a gente já tem uma curva que é um percentual de pessoas que vão consumir nos 3 primeiros meses. Então, isso já é baseado no histórico da nossa experiência. E com isso a gente consegue determinar qual que é o volume de produtos que a gente precisaria para cada uma das categorias. Como você bem colocou, esses produtos que dão mais prazer aí, mais indulgentes, eles são os produtos que compõem assim significativamente o faturamento. A gente só não pode esquecer que a gente está numa conveniência, né? A gente vende tempo e a gente vende conveniência. Então, pensar produtos que se complementem é super importante também. Então, a gente tem o cuidado de não só escolher o produto, mas pensar qual vai ser a combinação ideal, né? Então, se deixar um macarrão, vou dar o exemplo do macarrão, e não tiver um molho, então é algo que não faz sentido talvez ter o molho ou ter só o macarrão. Já que você vai colocar, vamos pensar em colocar os dois. Então, isso é um dado importante aí para a gente ter. Mas o que vai determinar as quantidades, a gente vai para um outro aspecto do nosso modelo de negócio, que é estoque. Então, a gente tem um estoque no ponto de venda e a gente tem uma outra coisa chamada curva de giro de estoque, que é basicamente o quanto tempo demora um produto na prateleira. Hoje, pelo nosso histórico, a gente já sabe qual que é o tempo que dura cada um dos produtos que nós temos nas prateleiras. Então, eu sei quantos itens eu vou precisar ter para colocar num ponto de venda que comporta 100 apartamentos. Então, o meu setup vai ser baseado já nesse histórico, porque eu vou dar um exemplo. Se eu tenho um produto que gira a cada 10 dias, significa que em um mês eu vendi 3 produtos desses. Eu preciso colocar 3 em uma única vez ou eu posso colocar um, já que eu vou toda semana abastecer? Ah, tá. Então, deixa eu só falar de um outro jeito para ver se eu entendi. Tentar exemplificar aí para quem está assistindo para gente. Eu vou pegar um exemplo da Coca-Cola, né? Ou da cerveja que eu estava falando. Então, você já tem um histórico de vendas desse produto. Então você já tem, acho que pelo fato de ser uma franqueadora, né, você já tem a informação de, olha, num condomínio desse perfil deve vender um fardo de Coca-Cola por mês, 12 latinhas. E aí você já tem também uma frequência de abastecimento, que essa é uma outra coisa que eu vou perguntar depois, né? Que é quantas vezes eu vou lá abastecer. Mas enfim, né, determinei que eu vou abastecer uma vez por semana. Então se vende um fardo, eu não preciso colocar sempre, não preciso ter muito mais do que 12 dividido por 4 semanas, né? Ou seja, 3 latinhas. Se vende 3 por semana, essa é a conta que eu tenho que fazer, é isso, né? Só que para fazer essa conta eu tenho que ter informação de giro de estoque. E se eu não tenho essa informação de giro de estoque, o que eu faço? É difícil você começar, assim, acho que isso mostra um pouco da complexidade que a gente tem. Obviamente, né, você pode simplesmente comprar e testar, né, assim, se começasse por conta, você colocaria, vou dar um exemplo num ponto de venda, você colocaria ali 12 Coca-Colas, foi o exemplo que você usou, e ver, ou seja, em quanto tempo acabaria essas Coca-Colas. Se você testar isso a primeira semana, a segunda, a terceira, você vai começar a ter o seu próprio histórico e você vai entender qual que é a curva de giro de estoque. Obviamente, quando você já tem uma franqueadora, isso vem pronto para você. Como a gente já sabe a característica de consumo local e os giros dos estoques, a gente vai entregar um setup pronto. Obviamente, a gente vai fazer a pesquisa de intenção para ter uma combinação do melhor portfólio para aquele endereço, para aquele condomínio, mas vai ser um pouco tentativa e erro se você começar sozinho. E tentativa e erro significa deixar dinheiro na mesa, o que a gente tem que tomar cuidado se tratando de um negócio.